O produtor de algodão brasileiro chegou ao final do ano 21-22 com sua resiliência e potencial de superação renovados. O país manteve 2 títulos: quarto maior produtor global e segundo maior exportador de algodão. A conjuntura mundial influenciou o cotidiano nas fazendas. Além dos efeitos ainda sentidos da pandemia de Covid-19, a China adotou longos lockdowns e sua severa política de Covid-0 gerou reflexos negativos, tanto econômico-financeiros como na logística. A guerra entre Rússia e Ucrânia ampliou a inflação, a instabilidade dos mercados e majorou o preço dos fertilizantes. Os efeitos serão mais sentidos na próxima safra, a primeira a absorver o aumento do custo de produção. O Brasil manteve-se no cenário mundial do algodão como parceiro seguro, confiável e de qualidade, apesar de uma safra menor ao longo do último ano comercial. O programa Cotton Brasil de sustentabilidade se firmou ainda mais como a vitrine do algodão brasileiro no mercado internacional. O Brasil é o maior fornecedor de algodão certificado Better Cotton do mundo e responde por 42% do volume total de algodão licenciado globalmente. Aqui, 84% de toda a produção é certificada pelo Programa Algodão Brasileiro Responsável. Para discutir essa evolução e os desafios da cotonicultura, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Celestino Zanella, administrador de empresas, cotonicultor no oeste da Bahia, associativista, cooperativista e católico. Como ele mesmo se define, é teimoso, otimista e jogador. Planta sempre e colhe quando pode. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E se existe uma cadeia produtiva sustentável no Brasil e certificada da sua sustentabilidade, é o algodão. E para falar sobre o algodão brasileiro, a sua sustentabilidade, a ampliação do comércio internacional, das vendas do algodão do Brasil, sobretudo para a Ásia, nós estamos recebendo hoje aqui no Brasil Verde o Celestino Zanella, lá da região oeste da Bahia. Bem-vindo ao Brasil Verde, Celestino. Muito obrigado, Evaristo. Sempre é uma satisfação podermos divulgar alguma coisa sobre a cotonicultura brasileira. O prazer é nosso também, viu? Celestino, antes da gente falar de fibra, de algodão, de Ásia, de sustentabilidade, comércio, conta um pouquinho para nós, para quem está nos assistindo, né? A sua história. Você não é soteropolitano, não é baiano, não. Está virando baiano, né? Mas não é. Conta como é que você foi chegar lá na Bahia. A história dos agricultores brasileiros que vieram do sul do país, normalmente porque fomos imigrantes na geração passada. Meu avô é italiano, meus pais nasceram no Rio Grande do Sul, Santa Maria e Guaporé. Eu nasci em Santa Catarina, cresci no Paraná, casei no Paraná, meus filhos são paranaenses, temos propriedades, a família tinha propriedades já desde 1979 no Cerrado, na região de Unai, na região de Nova Ubiratã, hoje no Mato Grosso, e em 2003 nós chegamos na Bahia. Então hoje eu digo que eu sou baiano por opção, né? Sou cotarina por nascimento, mas baiano por opção. Né? Viemos de uma família grande, eu sou o 10º de 13 irmãos, e sempre trabalhamos na agricultura, ainda parte dos meus irmãos estão na agricultura, e os meus cunhados do lado da minha mulher, todos têm parte agrícola. E chegamos na Bahia em 2003, com a intenção de abrir uma propriedade na época, junto com meus cunhados, e começamos a trabalhar em 2003, 2004, e viemos para cá para sermos irrigantes. Nós tínhamos intenção de ter uma propriedade irrigada numa altimetria acima de 600 metros, onde poderíamos produzir várias culturas. A intenção nossa era soja, milho, feijão, algodão. Já pensávamos em produzir trigo, imaginávamos que um dia íamos produzir cevada, que iríamos ter algum tipo de animais nas fazendas. Então, quer dizer,
tínhamos um objetivo também de estarmos próximo do mercado interno, que pudesse adquirir os nossos produtos, que tivéssemos água, que tivéssemos energia, mesmo um pouquinho mais a longo prazo. Então, por isso escolhemos a Bahia. Olha que importante, porque era uma região... A primeira viagem que eu fiz no Oeste Baiano foi em 1982, né? Foi, então, praticamente 20 anos antes de vocês chegarem, e já faz 20 anos que vocês chegaram, foi há 40 anos atrás. Eu trabalhava na Embrapa Petrolina, e realmente estava começando mesmo, né? E precisou muita coragem, mesmo quando você diz, em 2002, 2003, chegar lá propondo, né, irrigação naquela região. Quer dizer, é uma região que sofreu um grande desenvolvimento, uma melhoria, né, nas condições de vida, econômicas, sociais, graças ao desenvolvimento dessa agricultura. E na prática, como é que foi a evolução lá da sua propriedade? Você depois acabou, você vai contar isso para nós, chefiando, né, a Associação dos Irrigantes aí da Bahia, e hoje você está também na direção da Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Como é que isso cresceu e você chegou nessa liderança aí? Eu vou voltar um pouquinho no tempo. Em 1984, os meus tios e o meu sogro já tinham uma propriedade em Unai, e na época eles estavam fazendo uma cisão entre a família, e o meu sogro e alguns tios ficaram com uma propriedade lá em Unai, e daí em 84 nós estivemos lá olhando como é que faríamos essa nova empreitada. Então nós estamos no Cerrado desde 79, e a coisa é uma questão de oportunidade e enxergar um pouquinho além da colina. Então nós, por termos limitação de terras no sul, por enxergarmos a possibilidade de crescermos no centro-oeste, e daí quando fizemos as cisões com o restante dos tios, ficamos com a propriedade do Unai, aí começamos a trabalhar também no Mato Grosso. Aí quando veio o plano Collor, nós tivemos que segurar a propriedade do Mato Grosso, ficamos parados até 96, 97, daí fizemos uma cisão dentro da família da minha esposa na época, e os cunhados que moravam no Mato Grosso ficaram no Mato Grosso. E aí em 2003 nós estávamos com um pouquinho de músculo já financeiro, e optamos por comprar essa propriedade na Bahia. Então, chegando aqui na Bahia em 2003, a propriedade era tudo cerrado. Eu brinco que as pessoas que venderam a fazenda venderam o que eles queriam vender, e nós compramos o que gostaríamos de comprar. Começamos a propriedade e irrigamos nesta propriedade 2.500 hectares. E em 2007 estava totalmente aberto e totalmente irrigado. Em 2008, nós compramos uma nova propriedade na Estrada do Café e irrigamos lá 2.720 hectares, usando canais, usando os pivôs centrais. Fizemos os primeiros manejos de água, usando um software desenvolvido pela Universidade de Viçosa, e usamos até hoje esse software para determinar a quantidade de água que nós precisamos em cada planta, em cada estágio da planta. Então, quer dizer, todo é um trabalho de desenvolvimento, é um trabalho de tecnologia, de conhecimento de solo, de conhecimento de adubo, de sementes, de máquinas. Então, isso tudo veio propiciando que o mercado do Centro-Oeste crescesse em termos de produção agrícola. E uma outra coisa tremendamente importante é que nós temos demanda para esses produtos. Então, isso juntou as duas coisas e possibilitou que nós continuássemos crescendo. Hoje, nessas áreas irrigadas, ao longo de um ano agrícola, assim, quais são as culturas, qual é a sucessão que vocês fazem? Nós procuramos plantar sempre dividido, normalmente trabalhamos com 4 culturas. Atualmente, porque nós temos áreas novas, nós fizemos a melhor reforma agrária é a divisão entre as famílias, né? Nós, de tempos em tempos, dividimos as propriedades por causa do crescimento das famílias, sempre tem filhos entrando, sobrinhos entrando, então é necessário que cada um crie e tenha as suas próprias oportunidades. Então, hoje nós plantamos em torno de quase 7.000 hectares de soja, vamos plantar em torno de 3.000 hectares de algodão, próximo de 3.000 hectares de feijão, e devemos plantar em torno de próximo de 3.000 de milho. E esse milho, normalmente, a maior parte desse ano, entre milho para a semente e sorgo para a semente. Nós procuramos
sempre dar um espaço aí de pelo menos 18 meses a 2 anos para voltarmos a plantar a mesma cultura. De vez em quando precisamos plantar uma cultura antes desse prazo, mas procuramos sempre fazer uma rotação, utilizando sempre um período para que tenhamos o melhor custo-benefício das culturas. Nós temos pessoas que estão nos assistindo aqui, a grande maioria vive nas cidades, né? Em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, em Manaus, em Afogados da Engazeira, em Pernambuco, etc. Então, quando o Celestino falou que eles produzem semente, não é? Realmente é isso, não é grão. Uma coisa é você produzir milho grão, você planta, produz grão que serve para alimentação humana, para os animais, etc. A semente é muito mais sofisticado o plantio, mais exigente, que você vai produzir uma semente que vai servir os agricultores plantarem. Claro que isso, em geral, é irrigado, tem uma remuneração melhor, mas exige bastante qualificação, contratos específicos. Mas vocês têm tradição também em produção de semente, não é isso? Nós produzimos milho semente há mais de 20 anos, começamos a produzir milho para semente lá em Unai, e as companhias foram se alternando, foram se fundindo, e nós continuamos produzindo milho semente, sorgo semente, inclusive produzimos caroço de algodão que vai ser transformado em semente também. Em princípio, o processo para ser produzido é semelhante à área comercial, porém exige uma série de cuidados, existem protocolos específicos para serem atendidos e tem uma série de coisas que nós não podemos fazer para não termos problemas de qualidade da semente que será plantada nos próximos anos. Então, mais conhecimento, precisa mais equipamentos, precisa uma série de coisas a mais do que uma lavoura normal, né? Agora, o carro-chefe mesmo hoje da região oeste da Bahia, não há dúvida que se tornou o algodão, né? O Brasil é aí o quarto maior produtor mundial, o segundo maior exportador de algodão, e você acaba de fazer uma turnê, né, pelo Sudeste Asiático, analisando mercados, perspectivas para o nosso algodão. Dá para resumir um pouquinho como é que vocês fazem uma viagem dessa? Para que ela serve? Que balanço você faz disso? Você que está com essa camiseta aí, sou de algodão. Essa camiseta tem uma história, nós vamos voltar um pouquinho nessa camiseta posteriormente. Todos os anos nós temos uma reunião internacional do algodão realizado inicialmente por quase 150 anos, sempre foi em Liverpool. Alguns anos atrás, os produtores e os clientes, com o aumento de consumo na Ásia, foi feito sugestões para a Associação Internacional de Algodão que passasse a ser em algum outro país. Este ano nós tivemos o Encontro Internacional do Algodão em Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, e eu diria assim, eu participo desses eventos desde 2008 na Inglaterra. Então, o que nós vimos de diferente? Que este ano, a grande parte dos produtores que estavam lá vieram ouvir o que os brasileiros tinham a dizer sobre sustentabilidade, sobre rastreabilidade, sobre a qualidade, sobre como é que as fazendas estão trabalhando no Brasil. Então, tivemos uma situação diferente. De lá, eu, o Júlio Busato, que é o presidente da Abrapa, mais produtores do Mato Grosso, produtores de Goiás, fomos para a Ásia, fomos para o Vietnã, fomos para a Indonésia e para Singapura. O Vietnã é um negócio assim incrível, porque eu só ouvia a história da Guerra do Vietnã e conhecia alguma coisa dos jornais dos anos 70, um pouco de história, e chego lá, vejo um país de 100 milhões de habitantes, vejo um país que está com uma economia crescendo, vejo pessoas contentes nas ruas, não vejo, me parece que não vi pessoas nenhuma com necessidades de comida imediata, e vi um país que gasta 1.600.000 toneladas de algodão, e, em princípio, um país socialista, mas 60%, segundo eles mesmos, já está na iniciativa privada, e eles pretendem, nos próximos 2, 3 anos, utilizar mais 1 milhão de toneladas de algodão por ano, ou seja, 2,6 milhões. Aí, de lá, fomos à Indonésia, participamos lá de um dia do algodão, são pessoas voltadas da indústria, são
pessoas que utilizam o algodão, são traders, são corretores, e essas reuniões que nós chamamos de Cotton Outlook, são reuniões de 50 a 200 pessoas, inclusive com a participação da Apex, do governo brasileiro. Os embaixadores do Brasil na Ásia têm feito um trabalho excelente, nos auxiliando nesses mercados e nessas pesquisas de clientes. Nós temos um escritório hoje em Singapura, o Marcelo está trabalhando lá já por quase 2 anos, vai para o 3º ano agora. Então, quer dizer, nós temos um potencial de crescimento. E essas pessoas vão comprar algodão da onde? Essas pessoas hoje importam algodão dos Estados Unidos, do Brasil, da Austrália, o algodão considerado mecanizado, ou seja, sem impurezas, sem maiores problemas de qualidade e padronização. E aí tem os algodões que vêm da África, que são algodões colhidos à mão, tem um sistema mais rudimentar de benefício, e aí algum algodão também das outras regiões ali da antiga União Soviética. Sem contar que a Índia é um grande produtor, né? É o segundo ou o primeiro, depende do ano, e a China também é um grande produtor de algodão, ou é o primeiro ou é o segundo. Quer dizer, o Vietnã, o Sudeste Asiático, hoje é um grande mercado, né? Eles se transformaram muito, o Vietnã é um grande produtor de café, mas ele tem uma indústria têxtil que precisa de algodão, compra algodão. Fala um pouco para nós, então, aí desse Sudeste Asiático aí. Então, quando eu era pequeno, eu tinha uma expressão que dizia, esses dias atrás lá, né? Aí umas 6 décadas aí, né? Para lá da Cochinchina. Daí eu cheguei no Vietnã e daí fui entender que a expressão para lá da Cochinchina era justamente essa região do Sudeste Asiático, onde os franceses ocuparam a região do Vietnã durante uma porção de anos, foram derrotados pelos vietnamitas, depois da Segunda Guerra veio os americanos, e daí essa região foi se transformando. Então, o Sudeste Asiático é Indonésia, Vietnã, Tailândia, Singapura, parte ali daquela grande região toda, né? E algumas coisas que nós ficamos impressionados, né? Então, eles estão transformando a sua agricultura, eles são grandes produtores de arroz, são o segundo maior exportador de arroz do mundo, e eles perceberam que o arroz deles é cultivado em pequenas áreas. A alternativa deles foi justamente com parte da indústria têxtil chinesa se mudando para aquelas outras regiões, eles perceberam que isso é uma oportunidade que eles têm de crescer nesse segmento, utilizando mão de obra, usando tecnologia. Visitamos fiações, eles têm fiações com maquinários muito modernos, tem algumas fiações com maquinários um pouco menos modernos, mas tudo que eles estão fazendo atualmente é com boa qualidade e procurando trabalhar com fibras também de qualidade, que é justamente o algodão nosso nesse processo, né? Então, eu percebo assim que tanto a Indonésia, o Vietnã e Singapura que nós visitamos, embora Singapura seja um país de 57 mil hectares de área total, é um excelente e um importantíssimo entroncamento de cargas e comércio de toda aquela região, né? Então, realmente, a Ásia é nosso caminho para o algodão. O setor de proteína, que todo o Sudeste Asiático precisa, também é muito importante, né? Então, 55% do frango que a Singapura consome é brasileiro, das outras proteínas de gado, de suíno também. Então, quer dizer, o algodão tem uma importância para o agricultor brasileiro enorme. O nível de qualidade, o nível de rastreabilidade, sustentabilidade que as fazendas conseguiram é graças ao algodão. E o algodão brasileiro, acho que é de longe no mundo o mais certificado, né? Certificado quanto a aspectos sociais, né? Ambientais. Se pudesse dizer uma palavrinha sobre a qualidade do sistema de produção do algodão brasileiro, né? Que é reconhecido hoje mundialmente, a ponto de você dizer que lá em San Diego, em Las Vegas, muita gente veio lá para perguntar, querer conhecer melhor essa sustentabilidade da nossa cotonicultura, não é? Pela primeira vez lá no Encontro Internacional do Algodão, nós tivemos um painel, produtores brasileiros, explicando o que nós estamos fazendo nas fazendas. Então, o ABR, que é o Algodão Brasileiro de Responsabilidade, são 183 itens
que as fazendas precisam estar em conformidade. Então, nós podemos ter alguns itens que nós não atingimos 100%, mas, em média, os produtores têm que atingir acima de 90% de conformidade. Isso no aspecto social, trabalhista, ambiental, ou seja, isso é observado, nós temos questionário para preencher, é auditado por terceiros, não é auditado pelos produtores, né? O Instituto Veritas e mais 2 institutos que trabalham com a Abrapa. Então, não é um negócio fácil para nós. O algodão internacional, que é o BCI, que é o Better Cotton Initiative, ele só tem 60 e poucos itens. E uma coisa que chama a atenção é que as fazendas são certificadas, não é o algodão. Toda a fazenda tem o mesmo critério que tem o algodão. Então, a soja que nós produzimos, inclusive nós temos pensado e temos trabalhado para que as fazendas sejam todas no mesmo nível do algodão e não só o algodão. Então, a soja dessas fazendas deveriam ser certificadas no mesmo padrão, o milho, tudo que nós produzimos está dentro dessa mesma certificação do algodão brasileiro responsável. Então, o Brasil hoje é responsável por praticamente 42% de todo o algodão mundial certificado. Também. E 86% do algodão nosso é ABR, dentro deste padrão. Então, eu acho que os cotonicultores conseguiram um feito inédito. Hoje, por exemplo, uma camisa que eu estou usando, dessa marca Sou de Algodão, começou alguns anos atrás, um trabalho com as indústrias, com as fiações, e hoje algumas peças já de camisas, de calça, se você chegar com QR Code numa loja, você vai ver que esse algodão foi adquirido da fazenda tal, produzida pela pessoa tal, em alguns casos até o talhão que for produzido esse algodão já vai aparecer no QR Code. Vai aparecer quem fez o fio, vai aparecer quem fez o tecido, e daí vai estar a loja lá na ponta dizendo que esse algodão obedece este padrão de rastreabilidade e sustentabilidade. Isso realmente é um diferencial mundial do Brasil. As pessoas que assistem aqui o Brasil Verde estão acostumados a ver que a nossa agricultura produz muito alimentos de qualidade, não é? Mas ela produz também muita energia, etanol, biodiesel, lenha, carvão, não é? Biogás, mas ela produz fibras, muitas fibra de celulose e, sobretudo, essa agricultura que nos veste, a agricultura do algodão. Eu acho que o Celestino deu uma visão muito boa do quanto esse setor é, assim, de certa forma, o top de sustentabilidade hoje nas cadeias produtivas brasileiras. Celestino, nós estamos indo para o final do nosso programa. Eu queria passar a palavra para você dizer alguma coisa com relação ao futuro da cotonicultura, enfim, uma mensagem também para as pessoas que estão nos assistindo. O algodão, para o agricultor que trabalha no Centro-Oeste, é uma mola propulsora. Por exemplo, agora no oeste da Bahia, nós estamos trabalhando para produzir as usinas de etanol de milho. Você passa a ter uma cadeia, produz algodão, tem que ter rotação com milho, tem que ter rotação com soja, aí vai sobrar o caroço, vai sobrar a fibrilha, vai sobrar o resíduo do caroço, que vai ser utilizado pelo gado, que vai ser utilizado de novo para óleo, para cozinha, para fins industriais. O etanol vem na mesma cadeia, vai sobrar o resíduo, que é o DGQ do milho, que vai ser utilizado para alimentação animal. Então, eu gostaria de deixar bastante claro, o Brasil tem uma oportunidade ímpar de crescimento na área de produção de alimentos. Então, quando eu escuto os nossos políticos falando que o Brasil ainda tem problemas de fome, então eu vejo assim que nós devíamos nos preocupar com a agricultura para produzir mais alimentos, e nós vamos produzindo mais alimentos, vamos produzindo alimentos mais baratos, mas nós temos uma oportunidade no mercado internacional enorme de crescimento. Então, eu acho assim que os produtores hoje estão aptos, os produtores são capazes, só precisamos que os políticos nos deem algumas ferramentas de logística, algumas ferramentas de vez em quando financeira, e o resto nós vamos negociando com Deus sobre o clima, e o restante nós vamos trabalhando.
Então, eu acho que é uma oportunidade enorme o que o setor tem de produzir mais e em condições melhores. Olha, eu agradeço muito sua participação aqui no Brasil Verde e gostaria de convidar a todos a estarem de novo conosco a semana que vem para mais um programa abordando a sustentabilidade da agropecuária brasileira aqui no Brasil Verde. Até lá!